Cumprimento as senhoras vereadoras e os senhores vereadores, uma boa noite a todas e todos, as servidoras e os servidores da Casa do Povo, que nos auxiliam nos trabalhos desta sessão, e também a quem nos acompanha pela transmissão. O período de recesso na Câmara, ele subentende apenas a interrupção das sessões ordinárias, que são essas que acontecem às segundas-feiras. No entanto, isso não significa que os vereadores entraram em férias, até porque nós somos pagos com dinheiro público para trabalharmos em tempo integral pelos interesses da população. As trabalhadoras e os trabalhadores da iniciativa privada, os autônomos, os servidores concursados e tantos outros profissionais continuaram suas atividades, alguns até mesmo durante a pandemia. Portanto, o mínimo que nós poderíamos fazer como representantes do povo seria continuarmos os trabalhos aqui na Câmara. E no meu mandato foi exatamente isso que aconteceu. No mês de julho, eu protocolei 5 projetos de lei como autor, 4 como coautor, sendo 2 de autoria da vereadora Naila de Souza e 2 de autoria da vereadora Cris PC, além de uma série de indicações, de moções, de requerimentos. Percorri as ruas da cidade, atendi a população presencialmente no gabinete e virtualmente por meio de reuniões online. Por isso, eu farei só um apanhado dessas atividades hoje na sessão, mas todas essas ações, elas estão registradas no site da Câmara e principalmente nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, @Luiz Vieira Vinhedo. Eu iniciei o mês solicitando à Prefeitura que melhorasse a divulgação sobre a vacinação, desde o cadastramento até o acompanhamento no número de vacinados. Mas, além da crítica, eu também apresentei algumas possibilidades de solução para esses problemas. Por exemplo, a elaboração de uma cartilha contendo as possíveis reações das vacinas que estão sendo aplicadas em Vinhedo. Soninha, te peço, por favor, para projetar a primeira imagem, porque essa é uma forma de superarmos o negacionismo científico em torno dessa pauta, todas as fake news que circulam no WhatsApp em relação à vacinação. E, felizmente, a indicação ela foi atendida pela Prefeitura, o material começou a ser distribuído física e virtualmente, e isso tem ajudado bastante na política de imunização. Além disso, o mandato também atuou para ampliar o alcance das divulgações relacionadas à vacinação e serviu como ponte para dezenas de munícipes que entraram em contato buscando informações e esclarecimentos. Na segunda semana, eu destaco que encaminhei um ofício às universidades da região, com o intuito de colocar o nosso mandato à disposição da academia para funcionar como um laboratório vivo na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. O documento foi enviado à Unicamp, à USP, à PUC Campinas, Unesp, Universidade de São Francisco, FABC, Unifesp, FGV, ESPM, Instituto de Estudos Avançados e USP Cidades Globais. E eu já observei até alguns resultados positivos, como, por exemplo, a predisposição dos cursos de engenharia da Universidade de São Francisco em trabalhar com a temática ambiental no município, por meio dos alunos, dos professores, e também foi agendada uma reunião presencial com a diretoria executiva da área de saúde da Unicamp, que tem a pretensão de construir um hospital para abranger os municípios próximos. Inclusive, para essa reunião, eu estendi o convite oficialmente ao senhor prefeito. Afinal, sendo oposição ou situação, o nosso dever, a nossa missão é trabalhar em prol de melhorias para a população vinhedense. Eu também busquei avanços na pauta da acessibilidade. Solicitei à Prefeitura que considere normas oficiais, critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida, removendo obstáculos, barreiras na construção, na reforma e na ampliação e adaptação de prédios e equipamentos públicos ou privados que sejam de uso coletivo do município. Eu visitei secretarias, dialoguei diretamente com secretárias, com secretários para buscar soluções para os problemas que são vividos diariamente pela população, fiz solicitações, sugestões que foram surgindo de acordo com os depoimentos das pessoas que têm procurado o mandato, e de maneira especial, iniciei as atividades do Gabinete 2030 na Rua, que até o final desse ano vai percorrer todos os bairros de Vinhedo para verificar os equipamentos públicos ligados ao meio ambiente, ao saneamento básico, à infraestrutura e à mobilidade urbana. Eu comecei pela Vila Lorenzon e pelo Jardim Nova Canudos, isso rendeu mais de 10 indicações,
tendo em vista a grande quantidade de problemas que foram encontrados. Soninha, por gentileza, a segunda imagem, para a gente dar uma olhada também no que está acontecendo especificamente no Jardim Nova Canudos, sendo que o principal ponto dessas indicações é em relação ao descarte de lixo na rua Antônio Conselheiro. Ela tem espaços improvisados em toda a sua extensão, isso tem gerado também problemas à população, as pessoas não conseguem sequer transitar pela calçada, porque muitas vezes o lixo ele fica acumulado, todo o descarte que é realizado fica acumulado ali naqueles locais que são completamente improvisados, isso em uma avenida próxima ao centro da nossa cidade, que muitas vezes acaba passando despercebida essa situação. Na semana seguinte, eu visitei o Jardim Emília e a Barra Funda, também protocolando uma série de indicações para que a Prefeitura tome providências em relação à manutenção dos espaços públicos nessa região que também é muito movimentada em nossa cidade. E no último sábado, eu visitei o Residencial Nova Aliança, onde encontrei uma academia ao ar livre, cuja obra até foi iniciada, mas que o projeto não foi finalizado. Então, Soninha, por gentileza, a terceira imagem para a gente dar uma olhada que não há pavimentação, não há acessibilidade, os equipamentos eles estão sobre a terra, inclusive virados de frente para o muro de uma casa. Então, eu peço ao senhor prefeito, às secretarias competentes, que tenham acessibilidade de arrumar esse espaço, que é tão importante para o convívio social, para a prática de esportes naquela região. Como sugestão, digo que o entorno poderia ser arborizado, tanto para recuperar o meio ambiente daquele local, como também para garantir a privacidade aos moradores das casas, aos usuários daquele espaço. E o pavimento poderia ser muito bem um piso intertravado, permeável, para dar um aspecto natural, ao mesmo tempo permitindo o acesso de idosos e de pessoas com mobilidade reduzida, tudo isso trabalhando com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 3, número 11, que estão pontuados também na imagem, e nos próximos dias eu vou protocolar outras indicações para infraestrutura, proteção do meio ambiente nesse bairro, mas gostaria mais de me atentar a esse ponto. No dia 29 de julho, nós vivemos o Dia da Sobrecarga da Terra no ano de 2021. Isso significa que, faltando quase um semestre para o fim desse ano, nós já esgotamos a nossa cota anual de recursos naturais. Sabemos que estamos vivendo um período que é chamado de antropoceno, é marcado por uma degradação ambiental sem precedentes, e isso tende a nos encaminhar a uma provável catástrofe ecológica. Portanto, uma vez que as ações locais têm impacto no contexto global, o nosso mandato estará empenhado em desenvolver projetos, atividades que sejam ligados a essa temática, sempre apoiados no cumprimento da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estão sendo toda vez pontuados também nas nossas divulgações, para a gente lutar pela mitigação das mudanças climáticas, pela manutenção e cuidado com os recursos hídricos, a erradicação da fome, da pobreza, das desigualdades e por tantas outras frentes, através das ações inovadoras aqui no nível municipal. Ainda que algumas pessoas ainda não levem essa pauta a sério, o tempo com certeza se encarregará de dar recados cada vez mais explícitos. Se a gente não mudar os nossos hábitos, não criarmos políticas públicas que respondam a esses desafios, nós certamente estaremos caminhando a passos largos para a extinção da vida na Terra como a conhecemos. E para finalizar, eu quero comentar brevemente os projetos de lei dos quais eu sou autor, que foram protocolados durante o recesso e que foram lidos no início dessa sessão. Todos nós sabemos que em Vinhedo não são raros os acidentes envolvendo veículos altos, especialmente os ônibus e os caminhões, que acabam colidindo com estruturas como passarelas de pedestres, pontes, túneis, viadutos. E esse tipo de colisão tem sido recorrente de forma especial nas pontes sobre a via férrea, que ligam a Avenida Presidente Castelo Branco a bairros como São Mateus, Vila Santana, Jardim Miriam e a Vila João 23. Soninha, por gentileza, agora a quarta imagem, que é um exemplo bastante recente de um acidente que aconteceu exatamente em uma dessas passagens da Avenida Presidente Castelo Branco para os bairros. Por isso, nós protocolamos o projeto de lei número 82 de 2021, que busca instituir que todas as passarelas de pedestres e pontos de tráfego de veículos tenham traves de proteção de altura
e também determinar a instalação de placas de identificação do limite máximo da altura permitida. Isso vai prevenir acidentes, danos à integridade física dos motoristas e dos passageiros e também as estruturas que sofrem seguidamente com as avarias devido a essas colisões violentas que acontecem com bastante frequência. Também nós estamos vivendo um período de seca e com isso o velho estresse hídrico, que já é de conhecimento de todos, ele novamente veio à tona aqui em Vinhedo. E essa não é uma exclusividade da nossa cidade. Tanto é que a ONU tem recomendado uma urgente defesa de mananciais e corpos d'água em todo o planeta, não só aqui em Vinhedo, mas em todo o planeta. E essas ações elas devem ser baseadas na chamada infraestrutura verde ou nas soluções baseadas na natureza, deixando de lado aquela velha visão de que somente as grandes obras, como tubulações, gabiões e construções de novas represas, conseguem garantir o acesso à água. Por isso, nós protocolamos o projeto número 88 de 2021, que, se for aprovado, vai instituir a Política Municipal de Sustentabilidade Hídrica Urbana no município de Vinhedo. Isso vai melhorar o escoamento e também a absorção das águas pluviais na nossa cidade. Nessa semana eu quero falar especialmente sobre esse assunto, algo que inclusive vai nos ajudar na revisão do nosso plano diretor participativo. Além disso, foram protocolados projetos para arborização e novos parcelamentos de solo, para darmos publicidade no boletim municipal e no site da prefeitura para os laudos que autorizam o corte de árvores, e também pela proibição de agrotóxicos herbicidas para capina em áreas públicas e privadas no meio urbano do município de Vinhedo. Algo que também, se for aprovado, vai ser muito importante para complementar o projeto que foi aprovado por unanimidade na sessão que aconteceu hoje à tarde. E eu quero ressaltar que os 5 projetos tiveram como coautoras as vereadoras Naila de Souza e Cris PC, a quem eu agradeço pela parceria, pelo olhar atento aos problemas da nossa cidade e pela sensibilidade em buscar soluções que sejam apropriadas a esses problemas por meio da nossa legislação municipal. É muito importante quando o nosso trabalho extrapola a crítica e oferece meios para que os resultados melhores sejam alcançados. Isso beneficia todas as pessoas, beneficia o meio ambiente, fortalece a democracia e também as instituições. Eu tenho certeza de que os nobres pares saberão valorizar o mérito dos projetos e ajudarão a nossa cidade a contar com esses avanços que estão sendo propostos. Muito obrigado, boa noite a todas e todos, e tenhamos um segundo semestre muito produtivo para o bem da nossa cidade.